Olá pessoal, abençoado e seleto, Apóstolo Martins. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2023, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso que estamos ministrando gratuitamente para os nossos amados irmãos que têm o desejo de aprender a palavra de Deus. Conforme eu falei ontem no encerramento da matéria de Cristologia, eu citei a vocês que o livro de Hebreus também fala muito a respeito do ministério de Jesus. Eu queria entrar com outra matéria, tá, sobre seitas e heresias, mas, no entanto, nós iremos prosseguir no livro de Hebreus, porque fala também a respeito do ministério de Jesus, que é muito mais importante. A gente está aprendendo sobre Jesus, e uma vez que você tem o conhecimento sobre a obra redentora de Cristo, você não vai ser manipulado por nenhuma seita, tá certo? Então, dada a sua história, né? É uma história linda e maravilhosa sobre a vida de Jesus, e também a história do livro de Hebreus também nos traz, na epístola aos Hebreus, nos traz também muito conhecimento, tá certo? Então a gente fica maravilhado quando a gente entra nesse livro e começa a se aprofundar dentro desse livro. A gente aprende muita coisa, certo? A gente aprende muita coisa em relação à tipologia, tá, que o escritor, tá, desse livro nos mostra. Tá? Ele nos revela fatos maravilhosos, entendeu? Em relação aos acontecimentos da antiga aliança. Tá ok, queridos? Então vamos lá, em nome de Jesus. O autor, tá, do livro de Hebreus, a gente não sabe ao certo quem é que escreveu essa epístola, né? Mas, no entanto, existem algumas linhas de pensamentos que acham que foi Paulo, outros acham que foi Barnabé, outros também acham que foi Apolo, e outros também acham também que foi Timóteo ou Lucas. Então é impossível que o escritor da epístola aos Hebreus fosse um judeu cristão, uma vez que ele identifica muito bem como os leitores, aos quais, uma vez que ele se identifica muito bem com os leitores, está me entendendo? E nas suas epístolas notáveis, enviada, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, 3, 1, 8, 1, e etc. Assim vai. Então possui um conhecimento da religião judaica, entendeu? Então, quem escreveu esse livro, ele tinha um conhecimento profundo sobre a história do povo hebreu, a história da religião judaica, entendeu? Então supomos que ele também tenha viajado com Timóteo, pois o mesmo, ele fala aqui em Hebreus 13, 23, ele cita, tá, o nome que esteve com ele, tá, lá em Roma. Então, a verdade é esta, tá? Então, antes da gente iniciar esse estudo, eu quero que você já aprenda que o autor de Hebreus ainda não foi definido, a gente não consegue ainda bater o martelo, se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi Apolo, se foi Timóteo ou se foi Lucas. Mas isso não importa.
O que importa é que é um livro muito rico e que traz a tipologia da antiga aliança. E a tipologia da antiga aliança traz o personagem central ali, é Jesus Cristo. Aleluia! O personagem central do Antigo Testamento, na tipologia, é Jesus Cristo. Então, conforme aqui, a gente pode notar que Lucas também, ele também foi algum dos pais da igreja, e acham que Lucas o tenham escrito sob a influência de Paulo, uma vez que ele era médico de Paulo. O que sabemos com certeza é que Lucas escreveu o terceiro evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, que em breve nós estaremos estudando, o livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Que deveria ser o livro Atos do Espírito Santo do Senhor e que é considerado também como o quinto evangelho. Na minha opinião, seria o mais correto o Ato do Espírito Santo, porque o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a manifestação do Espírito Santo ali, entendeu? Tudo que está ali no livro de Atos, tá? A gente vê a manifestação completa do Espírito Santo ali agindo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, né, poderia ser chamado também o terceiro evangelho, e o livro de Atos dos Apóstolos, né, esse livro também tem um estímulo semelhante ao usado o livro de Hebreus. Como este não indicam o seu autor. Deu para entender? Olha a confusão generalizada aí. Dá a entender que foi Lucas que escreveu o livro de Hebreus, devido à forma que Lucas, que o escritor coloca aqui. Mas também tem aqueles que pensam que foi Barnabé. Outro nome também como possível autor dessa epístola aos Hebreus. E Barnabé, o seu nome é indicado pelo fato de ter servido como companheiro de Paulo e Timóteo em viagens missionárias. De fato, Barnabé era um judeu espiritualmente qualificado para escrever este livro. Deu para entender também que Barnabé também poderia ter sido também um autor desse livro de Hebreus? Por quê? Porque ele era qualificado, ele conhecia, ele andou com as viagens missionárias, né, com Paulo e Timóteo, ele teve uma grande relação Barnabé. Em relação a Apolo, tá? A Bíblia afirma que Apolo era um famoso conhecedor da Escritura, além de ser dotado de singular eloquência no comunicar o Evangelho. Ele era eloquente. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 18, versículo 24. Então Apolo, ele era um homem muito eloquente, ele falava com eloquência ao comunicar o Evangelho, entendeu? E essa epístola foi escrita no grego, mas essa palavra que eu acabei de citar para vocês, que ele pregava com muita, dinamismo, eloquência, tá? Então, essa epístola foi escrita no grego. Mas a eloquência, tá, na Bíblia, o autor foi inegavelmente poderoso nas Escrituras. Então, o escritor aqui de Hebreus, ele foi poderoso, ele conheceu tudo, ele relata desde o início, pessoal. Eu sempre falo, tá, que quando a gente estuda o livro de Hebreus, a gente aprende total a palavra de Deus, a gente aprende a Bíblia toda, porque nesse livro aqui, tá, nessa epístola, a gente vai encontrar, como fala, muitas informações da antiga aliança e também da nova aliança. Então, agora vamos para a data que foi escrito, tá, a epístola aos Hebreus. Então, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita entre o ano 64 ao ano 70 depois de Cristo. Depois desta data, não pode ter sido pelo fato da epístola
sugerir que o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído quando o livro foi escrito. Isso você pode ver aí em Hebreus 10, 11. Quando o templo foi destruído, foi no ano 70 depois de Cristo. E cessaram todo o sacrifício que nele eram oferecidos. Está me entendendo? Então, o versículo que descreve a prisão de Timóteo em Roma indica que o livro foi escrito depois do ano 64 da nossa era, depois de Cristo. Pois até a essa data não temos registro da sua prisão em Roma. Portanto, a data mais provável em que a epístola aos Hebreus foi escrita está no período que vai do ano 64 ao ano 70, ou seja, antes da destruição de Jerusalém, pessoal. Então, o mais correto seria isso, tá? Porque conforme Hebreus 10, 11, ainda o templo ainda estava em pé ainda. Jerusalém ainda não tinha sido saqueada ainda. Jerusalém ainda não tinha ainda sido destruída, conforme Jesus havia profetizado e conforme Daniel também já havia profetizado também. Deu para entender? Daniel profetizou também a profanação do templo, tá? Jesus também profetizou a destruição do templo também. Então, entenda que essa epístola ela é muito maravilhosa, muito rica, tá? Nas suas informações sobre os acontecimentos que aconteceram. Tá ok, queridos? Então vamos lá, você que está do outro lado aí, tá? Estamos fazendo em forma de áudio, tá ok? Para que não venha desgastar muito a minha imagem, é claro, né? Vocês já estão cansados de me ver aí. Então, para não cansar muito vocês e nem desgastar muito a minha imagem, eu estou fazendo aqui em forma de áudio, mas é um vídeo, tá ok? Então vamos lá. Para uma melhor compreensão do aluno, a você que está estudando comigo, é claro, né? Nós temos aqui, tá? O tema da superioridade de Cristo, tá certo? A superioridade de Cristo, entendeu? Então, nesse livro mostra que Jesus ele é superior a todos, e nós vamos aprender. Fique tranquilo que nós iremos aprender sobre esse livro muito rico aqui e da superioridade de Cristo, tá ok? Então vamos lá, você pode comparar aí, tá? No capítulo 1, tá? Versículo 2. Você pode comparar aí, no capítulo 1, versículo 2, tá? Que Jesus é maior do que os anjos e os profetas e aquele que foi enviado pessoalmente, tá? Por Cristo. Então, Jesus é maior do que tudo isso. Então, a doutrina, tá? A revelação de Cristo é superior a qualquer outra. Capítulo 1, tá? Capítulo 1. Então, temos também uma advertência que nós não devemos desprezar essa revelação de Cristo, que é no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Uma advertência que o escritor dá, tá? Não devemos desprezar esta revelação de Cristo. Hebreus 2, versículo 1 a 4. Então, ao estímulo, somos todos membros da família de Deus, conforme o escritor de Hebreus afirma aqui, no capítulo 2, do versículo 5 ao 18. Então, entenda que nós somos membros da família de Deus. Tá ok, querido? Em relação à doutrina, Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Moisés. Tá? Capítulo 3, versículo 1 ao 6. E também a advertência: não abandonemos o repouso em Cristo, como os nossos antepassados fizeram.
Isso o escritor, ele fala aqui no capítulo 3 de Hebreus, versículo 7. Entendeu? E também no capítulo 4, versículo 11. Tá ok? E também nós devemos considerarmos a palavra de Deus viva e eficaz. No mesmo livro de Hebreus, é claro, 4, 12 e 13. Então, a comparação entre a ordem sacerdotal de Arão e a de Cristo, conforme aqui também no livro de Hebreus 5, 1, 7 e 28. Entendeu? Então, a doutrina de Cristo é um sacerdote de ordem superior à ordem de Arão. Tá? Hebreus 7, 28. A advertência é que devemos alcançar a maturidade espiritual. Hebreus 11, 12. Tá? Hebreus 6, 8. Devemos também, as promessas de Deus são firmes e fiéis. Hebreus 6, 9 até o versículo 20. Então, temos que ter esse conhecimento para a gente poder entender que também o ministério de Cristo é semelhante ao ministério de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Todo-Poderoso, que não tinha genealogia, ninguém sabia quem foi Melquisedeque, mas, no entanto, ele era tão poderoso, tá? Ele era sacerdote, tá? Do Deus Todo-Poderoso, era rei de Salém, e quando Abraão volta da guerra, tá? Abraão volta da guerra, Abraão encontra com ele, e ele recebe de Abraão o dízimo. Ele recebe de Abraão o dízimo, tá? Do despojo da batalha que Abraão ganhou, da guerra que Abraão havia ganhado. Então, queridos, é importante vocês entenderem que esse rei de Salém, chamado Melquisedeque, ele é semelhante também a Cristo, conforme nós já mencionamos isso. Eu acho que na aula de Cristologia, acredito que eu devo ter mencionado isso também, ok? Amém, pessoal? Então vamos caminhando aqui para que a gente possa ganhar muito tempo, tá? E consigamos assim vencer, porque esse mês de fevereiro só temos 28 dias, não é isso, pessoal? Temos só 27 dias, nem 28 é. Esse mês só tem 27 dias. Meu Deus, 27 dias esse mês de fevereiro. E temos aí também alguns eventos aí da carne aí, entendeu? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar cheios do Espírito Santo para poder não nos contaminar com essa carne no vale. Tá ok, queridos? Caminhamos junto aqui, em nome de Jesus, eu, apóstolo Martins, aqui do lado de cá, e você do outro lado de lá, também acompanhando o ensinamento da palavra de Deus. Tá ok? Não esqueça, Jesus aqui no livro de Hebreus é revelado como superior a todos, superior aos anjos, superior aos sacerdotes, superior aos profetas, superior a Moisés, superior a tudo. E Deus exaltou Jesus acima de todos e de tudo, tá ok? Então vamos lá. A fé é a base do nosso relacionamento com Cristo. A fé, queridos, a fé. Nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, lá fala o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera que aconteçam. Então, a doutrina nossa, que nós recebemos de Cristo através da Sagrada Escritura, nós temos que viver pela fé. É pela fé que nós temos que viver. Assim como os nossos irmãos contemporâneos, os nossos irmãos no primórdio, no início, tá? Eles viveram pela fé.
Tá? O nosso pai Abraão viveu pela fé, Isaac viveu pela fé, Jacó viveu pela fé, todos os profetas viveram pela fé. E a Igreja de Cristo também vive pela fé até os dias de hoje. Tá ok? Então, vamos nos estimular uns aos outros, tá, queridos? Aprenda a fazer isso, a estimular o nosso irmão, a nossa irmã, aquele que está caído. Vamos procurar levantar, vamos fazer o papel do bom samaritano, porque em breve a trombeta vai soar. Eu sei que vocês estão vendo aí na internet muitos relatos de profecias, de revelações, de visões que Deus tem dado até para crianças em relação ao arrebatamento da igreja. E eu fico maravilhado porque é confirmação daquilo que a palavra de Deus nos revela. Então, eu acredito na palavra e eu vivo a palavra, entendeu? Eu não me apego nem a anjos, tá? E nem a profetas, porque sabemos que os profetas erram e os anjos podem nos enganar, tá? Apóstolo Paulo nos adverte, tá? Que ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, que vai além desse que eu vos tenho ensinado, que seja anátema, em outra palavra, que seja maldito. E Satanás se transforma em anjo de luz para enganar o povo. E nós estamos vendo aí muitos sendo enganados, tá, pelo diabo. Por isso que o meu desejo era esse, de falar sobre seitas e heresia. Mas Deus falou assim, prossiga no propósito que eu tenho colocado no teu coração. Não mude. Então eu não posso mudar a minha rota. Eu não posso mudar a minha rota. Entenda isso. Você também não pode mudar a sua rota. Você não pode mudar. Uma vez que você foi chamado por Deus, você tem que viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Tá certo? Também temos também aqui uma advertência também, que está também no mesmo livro, é claro que sempre vai ser o mesmo livro aqui, tá? No capítulo 12, tá ok? Do versículo 14 ao 29. Marca aí, tá? Não escolha o monte errado, o monte Sinai e o monte Sião. Não rejeite a palavra de Deus. Você vai ler lá, você vai chegar lá, tá ok? E eu também vou chegar com vocês também lá depois, tá ok? Então, a exortação concernente à maneira de viver, a doutrina certa, é como suportar diante do Supremo Pastor. Hebreus 13, 1 a 25. Tá ok, queridos? Então, só para legitimar a compreensão da epístola aos Hebreus, né, torna-se necessário, meus irmãos, compreendermos que a lei dada a Moisés no Monte Sinai, a gravidade da rejeição da terra prometida por parte dos obstinados israelitas. Terceiro, o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Sem o conhecimento desses elementos, nenhum capítulo de Hebreus pode ser interpretado apropriadamente. Por isso, tá? E por essa razão, é claro, né? Nós estamos aqui abordando esse estudo, para que você possa encontrar elementos indispensáveis à compreensão dessa epístola, tá? Desse livro, é claro, né? Então, vamos lá, vamos caminhar aqui, vamos caminhar em nome de Jesus. Ó, em Êxodo, capítulo 19, versículo 34, a refutação, tá? No Monte Sinai, a refutação do concerto. Então, o livro de Hebreus é em muitos pontos, é de difícil compreensão. A principal razão dessa dificuldade é que, constantemente, ele se refere a eventos do Antigo Testamento e, geralmente, é desconhecido da maioria dos leitores da Bíblia.
Por isso, para facilitar a compreensão nossa, o autor do livro dessa epístola aos Hebreus, tá? Ele nos traz minúcias a partir, tá? Que a gente se dispõe a chegar mais perto do Espírito de Deus e ele vai nos iluminando a nossa mente. Então, em Êxodo 19, a chegada ao Monte Sinai e a saída dos filhos de Israel do Egito se deu de forma triunfal. Apesar disto, eles não estavam preparados, ou seja, eles não estavam preparados para o ingresso imediato na Terra Prometida. Por isso, Deus os encaminhou por via indireta, através do Monte Sinai. Aqui, chegando Deus, lhes deu instruções especiais, preparando-os para a peregrinação, rumo à terra que havia prometido dar aos seus pais. Hebreus, ou seja, Êxodo 19, versículo 1. Deu para entender? Aleluia, glória a Deus. Agora veja bem, assim que chegaram, irmãos, presta atenção, assim que eles chegaram ao Monte Sinai, Deus chamou Moisés ao pico do monte para receber do próprio Deus as diretrizes indispensáveis à condução do seu povo. Deus prometeu a Moisés que faria uma aliança com o povo e que dentro de 3 dias falaria diretamente com ele sobre o assunto. Nesse interim, Moisés voltou ao povo, prevenindo-os a não se aproximar do monte, pois caso desobedecesse a orientação divina, muitos haveriam de morrer. Isso você pode conferir aí no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 12. Tá ok? Agora, veja o concerto que Deus fez com esse povo, irmãos. Veja o concerto que Deus fez em Êxodo 20 a 24. Olha o concerto. No dia aprazado, o topo do Sinai ardia em fogo e a terra coberta de uma grossa fumaça. Os raios fuzilavam e a terra tremia. A seguir, Deus proferiu os 10 mandamentos. O povo ficou tão apavorado ante o poder da presença divina que pediu a Moisés que recebesse pessoalmente a mensagem, para que assim, doravante, Deus não o precisasse falar pessoalmente com o povo, diretamente. E aí o próprio povo aqui, você pode ver aí em Êxodo 20, 18 a 19, que o povo não suportou ouvir a voz de Deus, porque Deus bradou lá no monte, e o povo falou: Moisés, fala tu o que Deus está falando, mas que a gente não está suportando aqui, tá? Eles estavam aterrorizados, pessoal. Eles estavam aterrorizados. E agora eu faço uma pausa aqui para dizer para vocês, tem muita gente que não tem medo de abrir a boca para falar contra esse Deus, que é tão poderoso, que quando ele fala, a terra treme. Quando ele fala, as profundezas tremem, porque ele é Deus, ele é Criador. Deu para entender? Então o povo aqui pede a Moisés que ele fale o que Deus estava falando, tá? Porque eles não estavam aguentando ouvir, tá? A voz de Deus bradando ali no Monte Sinai. Hoje nós temos o glorioso Espírito Santo, que brada dentro do nosso ser, que brada em nossos corações. O Espírito Santo, o Consolador, ele está comigo, está com você nesse exato momento, para orientar você, o caminho que você deve seguir, a palavra que você deve obedecer. Ela está pertinho aí na sua boca. Deus nos deu o manual
para chegarmos ao céu, tá? Levou praticamente 1.600 anos para que a Bíblia fosse completada, praticamente 1.600 anos levou, tá? Esse período para que a Bíblia fosse esse compêndio maravilhoso que nós temos em nossa mão. Bíblia vem de biblioteca, ou seja, uma coleção de livros. Então foi escolhidos os livros, tá certo? Por Deus, no ano 300, 400, tá? Nos concílios, e eles chegaram à conclusão de que 66 livros eram inspirados por Deus, enquanto que outra turma acreditavam que havia mais outros livros que era de Deus, tá? E nós não iremos falar aqui sobre esses outros livros, que a Igreja Católica ela tem 7 livros a mais, livros históricos como de Macabeus e assim por diante, tá ok? Mas vamos deixar isso para lá. Vamos focar, colocar o nosso foco na nossa aula sobre o livro de Hebreus. Então, na aula de hoje, o que você aprendeu? Você aprendeu hoje, na aula de hoje, que o escritor dessa epístola, você aprendeu na aula de hoje que o escritor dessa epístola possivelmente, ainda não está definido, pode ser Lucas, pode ser Barnabé, pode ser Apolo, pode ser também apóstolo Paulo, porque todos eles tinham conhecimento profundo sobre a antiga aliança. Principalmente, tá? Barnabé, ele tinha o conhecimento profundo de toda a Escritura, tá? Mas com isso eu também não posso afirmar que foi Barnabé, uma vez que ele andou junto com Paulo, tá? Nas viagens missionárias que Paulo realizou, tá? Ele estava junto com Timóteo e Paulo, entendeu? E eu não posso afirmar. Então há também quem acha também que foi Apolo também, que foi um grande pregador eloquente. Lembra da passagem que eu citei para vocês, lá em Atos, que Apolo ele era tão eloquente, mas ele não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Ele pregava com eloquência, então ele conhecia toda a Torá, o Pentateuco, ele conhecia todo o Antigo Testamento, ele conhecia tudo, irmãos. Então, mas só que ele não tinha ainda o Espírito Santo. Como é que pode uma pessoa conhecer tanto da Escritura e não ter o Espírito Santo? Para fechar a aula de hoje, eu vou dizer para vocês o seguinte: o sumo sacerdote não estava acima do sacerdote? Sumo, ele não estava acima do sacerdote? O sacerdote não estava acima dos levitas? Estava. Mas todos eles tinham conhecimento profundo da Sagrada Escritura. O sumo sacerdote muito mais ainda, porque ele estava acima, tá, do sacerdote. E você acha que eles não conheciam a palavra? Conhecia, mas eles não tinham o que você tem do outro lado aí, meu irmão. Eles não tinham o que eu tenho aqui do outro lado de cá. O que nós temos? O Espírito Santo de Deus. Eles não tinham o Espírito de Deus. Eles tinham o conhecimento, mas não tinham a unção de Deus. Enquanto que Lucas, que era médico de Paulo, que escreveu o Evangelho de Lucas, possivelmente ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, possivelmente ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, e aqui nós temos também essa parada dura aqui, para definir quem foi, se foi Lucas, se foi Paulo, se foi Barnabé,
se foi Apolo, se foi Timóteo, enfim. Nós iremos aprender tudo isso nas próximas aulas. Vamos ficando por aqui, tá ok? O reloginho está marcando já 35 minutos de aula. Acredito que é um tempo suficiente, assim, para não cansar muito vocês, tá ok? Então, que Deus abençoe. Depois, amanhã vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir, querendo Deus, tá? A nossa aula. A gente parou aqui paramos na aula de hoje, anota aí. Paramos na aula de hoje aqui, falando a respeito de quem foi que escreveu o livro, a Epístola de Hebreus. Falamos também sobre o concerto, tá? E com certeza vamos continuar falando sobre os resultados negativos, tá? Na próxima aula, os resultados negativos, tá? De uma decisão errada. Vamos estar falando disso amanhã, tá ok? Deus abençoe, que Deus te dê uma noite abençoada. Hoje, primeiro dia, tá? De fevereiro, que nós tenhamos um mês abençoado e que o Espírito de Deus possa estar assim nos guardando, nos livrando de todas as armadilhas que o inimigo tem armado contra a nossa vida. Forte abraço, Deus te abençoe. Seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins. Compartilha aí essa aula, tá ok? Compartilha aí em nome de Jesus. Você que já é inscrito, Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se. E não esqueça de, assim que você escrever, adicionar o sininho em todas as notificações, para que você possa receber todas as nossas aulas. E também compartilhar também e incentivar as pessoas do seu grupo, de WhatsApp, do Telegram, enfim, as pessoas que você tem aí na sua lista de contato, a inscrever-se no nosso canal, para que possamos ter mais desejo ainda de trazer a palavra de Deus para vocês gratuitamente. Tá ok? Forte abraço, fique na paz, com sincero Shalom Donai, seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins e Bispa Roseli.